Glória a Deus, aleluias. Amém. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco hoje, a muitas pessoas que nos visitam. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo nesse lugar. Amém? Nós estamos encerrando um ano de muitos desafios. Assim como todo ano, para uns é bom, para outros mais ou menos, e para alguns nem tanto. Mas de uma forma geral, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos nesse lugar, então nós temos muito motivo para agradecer, amém? Quantos concordam com isso? Nós temos um motivo para agradecer porque o Senhor nos sustentou. A graça do Senhor nos sustentou durante todo esse ano. Nos sustentou com vida e nos trouxe até esse dia 31 de dezembro de 2023. E nós já estamos olhando para frente. Nós já estamos olhando para 2024. Durante esses 5 dias nós estamos falando sobre renovo. E renovo é mais do que uma palavra, renovo é um conceito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículos 2 e 3. Todos encontraram, amém? Ali, né? E não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, nessa carta do apóstolo Paulo a Romanos, Paulo declara ser possível experimentar na prática os resultados de um relacionamento com Deus. Os resultados práticos que nos faz pessoas produtivas, que nos faz pessoas que se aproximam daquilo que foi o propósito da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou esse homem com uma capacidade extraordinária. Deus dotou esse homem de poderes que ficaram perdidos na queda do homem. O homem podia governar a terra. O homem podia fazer as escolhas, as melhores escolhas. O homem tinha tudo o que precisava. Mas quando nós olhamos agora no século 21, nós percebemos que não está bem assim. Se fala de problemas de crise em todos os lados, em todos os segmentos. Político, social, ambiental, econômico. Então nós percebemos que não vai tudo bem. Mas o apóstolo Paulo diz que é possível experimentar um renovo. Há 3 maneiras de nós relacionarmos com Deus, de nós conhecermos a vontade de Deus, porque tudo, na verdade, se resume quando nós conhecemos a vontade de Deus. Quando nós colocamos em prática a vontade de Deus para as nossas vidas, quando nós colocamos em prática a vontade de Deus para a cidade, para a nação, se assim fosse possível, vamos imaginar que aqueles que governam, juntamente com os que são governados, conseguissem colocar em prática a vontade de Deus. Por exemplo, para a cidade Aparecida de Goiânia, para o Brasil. Então eu imagino que seria um resgate daquilo que Deus fez lá no Éden.
Então as coisas correriam tranquilamente, as coisas fluiriam na perfeição. A primeira forma, a primeira maneira é nós estarmos distante da vontade de Deus. A segunda maneira é estar parcialmente de acordo com a vontade de Deus. E a terceira maneira é viver a plenitude da vontade de Deus. Amém? Então, quando nós vivemos a plenitude da vontade de Deus, essa é a forma ideal. Dessa maneira, então, nós estamos experimentando o melhor de Deus para as nossas vidas, para a nossa sociedade. E como é que eu sei em que patamar eu estou? Como é que eu sei se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, parcialmente, ou distante da vontade de Deus? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o resultado daquilo que eu tenho construído, se isso faz sentido, se eu percebo que tem um propósito que está sendo executado, e se os resultados são satisfatórios, então eu entendo que eu estou caminhando relativamente bem, de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que tenho vivido intensamente a vontade de Deus, quando eu olho para frente e vejo que o melhor está por vir. Mesmo naquelas situações em que eu me encontro velho, idoso, como o apóstolo Paulo estava quando ele escreve esta carta, ele já era um homem idoso. Quando ele escreve uma carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, entre o versículo 6 e o versículo 8, ele diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Aqui está a declaração de um homem que viveu com plenitude a vontade de Deus, porque ele faz um balanço da sua vida, ele faz um retrospecto da sua vida e diz assim: olha, o que eu fiz foi muito bom. Ele chama isso de bom combate, de boa carreira, e ele declara que manteve, guardou a sua fé. Mas ele não somente olha para trás, porque muitos de nós somos saudosos do nosso passado, e chega um ponto da nossa vida que nós achamos que tudo de bom aconteceu no passado. Há muitas pessoas vivendo sentimentos depressivos até, porque eles olham muito para o passado. Parece que tudo que diz respeito à vida deles já aconteceu. Tudo de bom ficou para trás. São pessoas que dizem assim: ah, quando eu era jovem, ah, quando eu estava na faculdade, ah, quando eu estava com todos os meus filhos dentro de casa, quando eles eram crianças, jovens, adolescentes. Isso acontece muito com pessoas idosas. Mas o apóstolo Paulo era um homem idoso. E quando ele olha para trás, ele diz que estava satisfeito de tudo o que aconteceu. Mas sabe de uma coisa, queridos? A motivação de Paulo não estava no seu currículo, no retrospecto, porque ele diz assim: olha, e eu estou olhando para frente, e eu sei que o melhor ainda está por vir. Quantos estão entendendo isso? Bem? Quantos hoje olha para a sua vida e diz: o melhor está por vir à minha frente? Pastor, mas isso diz respeito somente lá no céu? É isso? Então quer dizer que eu posso desistir de acreditar que as coisas vão se tornar melhor? Por exemplo, 2024, 2025, quer dizer, no meu futuro, na minha vida aqui na terra? Não, não quer dizer isso. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele tem um vislumbre da eternidade, porque ele sabia que não sairia daquela prisão onde ele estava.
Ele sabia que continuaria preso lá até os seus últimos dias de vida. Mas eu entendo que a situação de cada um de nós é um pouco diferente dessa, amém? Quantos ainda entendem que tem uma perspectiva de vida aqui, que vai durar? Vai durar pelo menos o ano que vem. Quantos? Levanta a sua mão e diz assim: eu vou viver 2024. Vamos, fala mais forte. Diga assim: eu vou viver 2024. E será bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Sabe, queridos, mas isso não pode ser apenas retórica. Nós não podemos viver apenas falando coisas que nós não acreditamos, coisas que a nossa boca fala, mas o coração não acredita. Porque muitas vezes a pessoa está dizendo: eu creio, 2024 será um ano melhor, será um ano de bênção, será um ano de avançar, será um ano de prosseguir, será um ano de conquistar. Mas lá dentro do seu coração ele está pensando assim: 2024 vai ser difícil, porque eu custei chegar aqui. Eu estou chegando aqui nesse finalzinho de ano com um palmo de língua para fora, então eu não sei o que vai ser o ano que vem. Talvez você seja uma pessoa que esteja pensando assim. Talvez você seja uma pessoa que esteja sentindo assim. Mas deixa eu te trazer uma notícia, uma boa notícia para você nessa noite. Há jeito para a sua situação. Há remédio para aquilo que você está sentindo dentro de você. Há cura, há restauração e há renovo para você também. Seria muito bom que você chegasse nessa noite e pudesse dizer: olha, 2023 foi bom, 2023 foi ano de conquista, 2023 foi ano de desenterrar talentos, e eu desenterrei talentos, e 2024, as perspectivas são extraordinárias, são maravilhosas. Como seria bom se todos nós que estamos aqui nessa noite pudessem fazer esse tipo de avaliação. Mas eu entendo, eu aceito e compreendo que nem todas as pessoas estão com esse tipo de sentimento. Mas se esse é o sentimento, se é o seu sentimento, então é sinal que você precisa de renovo. Você entende isso, querido? Se quando você olha para trás, a coisa não foi muito boa, quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua carreira, quando você olha para a sua vida espiritual, para a sua forma com que você relacionou com Deus, você olha e não fica satisfeito. E quando você olha para frente, então só há dúvida, então significa que isso é sinal que você precisa. Eu preciso de renovo para que possa entender quem eu sou e o que eu posso. Deixa eu repetir, olha aqui para mim. Eu preciso de renovo para que eu possa entender quem eu sou e quem eu posso. Amados, o que trava muita gente são seus dilemas pessoais. O que prende muitas pessoas são os dilemas que eles vivem, os problemas que eles têm dentro de si mesmos, as questões não resolvidas consigo próprios. Eu tenho observado, na minha experiência de pastor e também experiência como professor, como educador, que muita gente, quando eles estão com um problema de gerir as suas vidas, de gerir seus projetos, eles começam a achar que o problema deles está do lado de fora. São as pessoas que não acreditam nelas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que as pessoas falham nas suas vidas? Sabe por que a maioria das pessoas falham na gestão das suas vidas? Não é porque elas não querem tanto quanto aquelas que vão vencer. Elas querem menos. O problema está na maioria das vezes que elas não acreditam que será possível elas vencer. O problema está em que na maioria das vezes elas não acreditam ser possível ultrapassar as dificuldades, os seus limites, as suas barreiras. Constrói verdadeiras cercas, verdadeiros muros em volta de si mesmo.
constrói verdadeiros preconceitos na sua mente, olham para si mesmo e se veem em situações precárias, olham para si mesmo e se veem incapazes, pequenos, insuficientes. Olha para a história daqueles 12 espias que Moisés enviou. Quando a gente olha lá para o livro de Números, no capítulo 13, é interessante a gente observar que Moisés seleciona entre as 12 tribos e seleciona as pessoas que tinham o maior nível, a maior relação de hierarquia, os líderes, os cabeças das tribos, os principais daquelas 12 tribos, eram pessoas escolhidas, eram homens, provavelmente homens ainda jovens, fortes, era o melhor daquela amostragem de nação, daquele projeto de nação. Envia para espiar a terra, e depois que eles passam um período ali, eles voltam, aqueles 12 homens. Daqueles 12 homens, 10 dizem: olha, quando nós lemos Números capítulo 13, versículo 33, está escrito assim: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Como é que aqueles homens se viam, queridos? Como gafanhotos. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Meu irmão, você não pode controlar o que as pessoas veem em você. Você não pode impor o que as pessoas julgam a seu respeito. Mas certamente você pode. Você pode decidir o que você vai pensar a respeito de si mesmo. Qual o julgamento que você faz? Qual a maneira que você faz? Quando você olha para o espelho, o que você vê lá? Qual é a imagem que você vê quando você olha para o espelho? Você vê uma pessoa forte? Você vê um vencedor? Ou você olha e vê um fracassado? Uma pessoa pequena, incapaz, insuficiente? Então aqueles 10 entre 12 se via da mesma maneira. E me parece que é contagioso essa maneira de se enxergar, essa maneira de se ver. Eram 12 homens, poderia ser a metade, poderia ser 40%, mas eram 10 em 12. Somente 2 daqueles homens, Josué e Caleb, tinham uma visão adequada da situação. E eu acho interessante que esses 2 homens, Josué e Caleb, eles não fazem julgamento de si próprio. Eles não olham para si mesmos e não dizem: olha, nós somos grandes, nós somos pequenos, nós somos fortes, nós somos poderosos. Não. Sabe o que eles dizem? Em contraponto a essa situação, esse julgamento pessoal, particular, esse julgamento depreciativo, esse julgamento diminutivo daqueles 10 homens, eles dizem assim: olha, o nosso Deus, aquele Deus que nós servimos, se Ele se agrada de nós, então Ele nos fará possuir esta terra. Sabe, queridos, nós precisamos de um renovo. Quando as situações surgem, nós ficamos sempre olhando para nós e dizemos: olha, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho força? Será que eu tenho condição? Será que eu tenho estrutura? Queridos, a nossa estrutura, ela é humana. Nós estamos vivos aqui hoje, mas nós não podemos garantir nada de amanhã. Hoje nós estamos com saúde, mas amanhã nós não sabemos se seremos acometidos de um vírus, de uma bactéria. Então nós não sabemos como é que estamos. Então quando nós ficamos fazendo conjecturas baseadas em nossas estruturas, então nós já começamos a falhar, nós já começamos a tropeçar, nós já começamos um caminho errado, naquilo que é o caminho daqueles que vão vencer. Porque quando nós estribamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria perspectiva, nós sempre vamos ver uma realidade que não é uma boa realidade,
Porque a palavra do Senhor diz que quando o homem caiu, ele desceu. A palavra cair já significa isso. Ele desceu de uma posição para a qual Deus o criou. Mas o homem pode ser alçado novamente. Não na sua estrutura carnal, não na sua estrutura humana, mas na sua estrutura espiritual. O pastor Sami ontem estava pregando aqui, lá no livro de Juízes, e ele estava pregando a respeito de Sansão. E é interessante, Sami, diferente dos heróis convencionais, que a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus entrou em Sansão. E Sansão então fez isso, e Sansão carregou um portão com um portal 40 quilômetros, portal de algumas toneladas provavelmente, 40 quilômetros até em cima de uma montanha. Mas sabe por que aquele homem fez isso? Sempre diz, porque o Espírito de Deus entrou em Sansão. Sabe, queridos, nós não seremos extraordinários, nós não seremos super-homens em nada, nós não seremos superpoderosos em nada na nossa estrutura humana. Então para de ficar olhando para você mesmo, para de ficar julgando o seu futuro, para de ficar julgando as possibilidades baseadas naquilo que você vê em si mesmo. Começa a olhar na direção certa. Josué e Caleb não ficaram olhando para si próprio, não ficaram tampouco olhando para o tamanho dos filhos de Anak, daqueles descendentes de gigante. Não, eles olharam para Deus e disse: Deus, agradar de nós, nós vamos conquistar essa terra que Ele tem nos dado por promessa. Eu preciso de renovo, quando a minha vida não é dirigida por Evangelho, por essa palavra. Então está aí o segredo. Está o principal segredo daqueles que vencem. Porque aqueles que vencem, olha para a Bíblia, olha para as promessas que estão aqui e crê nela. Um certo pregador diz o seguinte: algum dia alguém vai abrir esse livro e vai crer com todo o seu coração naquelas palavras, nas promessas que estão ali, e vai se descortinar um mundo de possibilidades inacreditáveis, coisas tremendas. Sabe, Jesus diz o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer: monte, saia daqui e se atire ao mar, e isso vai acontecer. Jesus está falando de fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não está falando de fé do tamanho de uma montanha, não. É de uma fé que ele diz pequena. Meu irmão, se o Evangelho tem pouca importância para mim, é sinal que eu estou com um problema da minha visão espiritual. Se quando eu olho para esse livro, aquilo que está escrito aqui eu não consigo acreditar, eu não consigo crer, então eu preciso de mim. Se eu tenho dificuldade de experimentar aquilo que a palavra diz que é meu, esse livro, a palavra de Deus diz que é meu, então eu preciso de renovo. Eu preciso de renovo, se não consigo acreditar nas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que isso aqui é um livro histórico. Tem muita gente dizendo que o que foi escrito aqui foi para pessoas que viveram milhares de anos atrás. Tem gente dizendo que as promessas de revestimento do Espírito, de poder, foi para os dias lá do profeta Joel, ou para os dias do profeta Isaías, ou para os dias dos profetas anteriores a eles. Então não acredita que estas promessas estão válidas hoje. Quando o meu entendimento é apenas o entendimento de um homem natural, eu não vou crer. Porque o entendimento do homem natural é dirigido por uma nuvem de obscuridade, que não comporta o sobrenatural de Deus. Então quando eu abro esse livro e olho para ele com os olhos de um homem natural, não vou acreditar que o que está escrito aqui é real e que vai se cumprir. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só,
Se o Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se eu não consigo compreender as coisas que estão escritas aqui, o apóstolo Paulo diz que há um espírito de incredulidade que encobre essas verdades. Ele diz que isso acontece, sabe por quê? Porque o Deus desse século, versículo 4, pastora Rauena, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A luz do Evangelho de Cristo. Quem é o Deus desse século? Paulo diz que é o Deus desse século que cegou o entendimento daqueles que não creem. Sabe, queridos, a falta de entendimento, a falta de visão espiritual produzida pelo Deus desse século, é ela que segura as pessoas, é ela que trava as pessoas. Quando Davi chegou no arraial de Israel, no momento em que havia 40 dias que o exército de Israel estava numa colina, o exército dos filisteus estava na outra colina, e um vale entre os dois exércitos. E todos os dias, um gigante vinha desafiar o exército de Israel. Ele vinha, blamava, ele desafiava, ele xingava e voltava para trás e dizia: vem, será que não tem nenhum israelita aí para me confrontar, para me lutar comigo? Sabe, queridos, 40 dias nenhum homem apareceu. Mas quando Davi chegou ali, sabe o que Davi vê? Davi vê um homem de, 2,80 m, 3 metros, 3,40 m, é isso que Davi vê? Davi olha para aquele gigante e diz assim: olha, o que está acontecendo aí? Ele diz: olha, vocês não estão vendo? Aquele homem, aquele gigante, 40 dias, ele vem aqui e repete as mesmas palavras, ele blasfema, ele desafia. E Davi diz assim: por que ninguém fez nada? E as pessoas: você não está vendo o tamanho daquele homem? Sabe, queridos, Davi não estava vendo o tamanho daquele gigante, não. Sabe o que Davi vê? Davi vê um incircunciso, um homem simples, afrontando o exército do Deus vivo. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, na parte B, Davi diz assim: quem é, pois, esse incircunciso? Esse filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. É isso que Davi vê. Davi vê que de um lado estavam os exércitos do Deus vivo, e do outro lado de lá estava um homem afrontando esse exército. Mas a minha pergunta é: por que só Davi viu isso? Por que aqueles homens não viram? Por que aquelas pessoas não entenderam que poderiam vencer? Sabe por quê, queridos? Porque todos eles comparavam o tamanho daquele homem com o seu próprio tamanho. Todas as pessoas estavam comparando o tamanho da espada de Golias com o tamanho da sua própria espada. Todos estavam comparando a estrutura daquele homem com a sua própria estrutura. Mas quando Davi chega àquele lugar, ele diz: quem é esse homem que afronta os exércitos do Deus vivo? Isso é entendimento, isso é compreensão espiritual. Porque quando nós não temos a compreensão espiritual, então nós vamos julgar as coisas sob a nossa perspectiva, sob a nossa ótica, sob a nossa imagem. Então eu vou me julgar pelo aquele homem, então eu vou me avaliar pelo aquele homem, ou eu vou avaliar aquele homem pela minha condição. Mas quando eu faço isso, eu vou me ver em desvantagem na maioria das vezes, porque é certo que eu não sou uma espécime singular na terra. Eu não sou mais forte, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais poderoso. Mas Davi dizia: olha, o nosso Deus é poderoso, e esse exército é o exército de Deus vivo. A visão espiritual faz toda a diferença. É ela que me faz entender quem eu sou, é ela que me faz compreender o que eu posso e o que eu não posso. Davi compreendia que poderia vencer aquele homem. Sabe por quê? Porque a visão espiritual dizia para ele: olha para quem você é, olha o que você representa. Eu represento um soldado no exército de Israel. Interessante que nem soldado ele era, ele estava passando por ali,
Mas sabe, queridos, aquele que está de passagem, às vezes tem uma visão melhor do que aquele que está envolvido. Os irmãos de Davi estavam envolvidos, Saul estava envolvido, mas Davi tem a visão espiritual, ele tem uma mente capaz de entender o que estava em jogo naquela situação. Meu irmão, quando nós temos a visão de rei, quando nós temos uma mente renovada, então temos a visão de rei. E quando eu tenho a visão de rei, eu sei o que eu sou, porque eu sei, porque está escrito aqui. Você é o que a palavra de Deus está dizendo que você é. Você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. Você vai aonde a palavra de Deus diz que você pode ir. Você, se ela porém falar, fica, você fica. Sabe? Às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes o caminho que nos trouxe até aqui, até o presente, o caminho que me trouxe, o caminho que te trouxe, ele é um caminho cheio de encruzilhadas e cheio de situações que nos fizeram tropeçar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não tivemos, às vezes, em momentos cruciais da nossa vida, a visão correta, o entendimento correto. Precisamos ter um entendimento correto, sob pena de nós nos vermos lutando contra situações que nós não temos que lutar. Quando o povo de Israel começou a pedir um rei para Samuel, Samuel julgava Israel, ele era o juiz, ele liderava a nação. Num primeiro momento Samuel fica magoado, fica amargurado, e vai falar com Deus e dizer: Deus, olha aí, esse povo não me quer como juiz dessa nação. Sabe o que Deus responde para Samuel, queridos? Olha, esse povo não está rejeitando a você, esse povo está rejeitando a mim. A partir daquele momento o coração de Samuel ficou em paz. Sabe por quê? Porque Samuel entendeu que a questão não era pessoal, não era com ele, era uma situação com Deus. Quantas vezes nós nos sentimos amargurados porque nós não entendemos essas coisas. Nós queremos resolver coisas que não vamos resolver. Samuel poderia ter insistido, ter lutado. Samuel poderia ter feito uma campanha de 40 dias e de jejum e oração para dizer: olha, muda o coração desse povo. Mas Deus não iria mudar o coração daquele povo. Sabe por quê? Porque o coração daquele povo já estava divorciado de Deus. Às vezes nós queremos mudanças que não vão acontecer. Às vezes nós lutamos por coisas que não vão chegar até as nossas mãos. E muitas vezes nós desistimos de outras coisas que são nossas. E nós entregamos de mão beijada porque não cremos, porque nós não compreendemos, porque não entendemos que são nossas. Sabe, queridos, o entendimento espiritual faz-nos compreender, faz-nos entender aquilo que podemos deixar entrar no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós não devemos deixar. As críticas só nos ofendem quando ela mexe com nossas dúvidas, quando ela mexe com as nossas incertezas. Nós só sentimos ameaçados quando a ameaça encontra medo dentro de nós. Aquelas pessoas, elas se sentiam pequenas, ameaçadas, sentiam que a sua vida poderia perecer diante daquele gigante. Sabe por quê? Porque o coração delas estava cheio de medo. E elas tinham toda a razão de não querer enfrentar aquele gigante. Sabe por quê? Porque enfrentar aquele homem na força da carne, com a perspectiva da carne, seria perda, seria fracasso, na certa. Mas quando chega Davi, um adolescente, um jovem, com a visão espiritual, com o entendimento espiritual, então ele compreende tudo. Ele não somente compreende que seria possível vencer aquele gigante, mas ele já enxerga qual seria a maneira de vencer. A Bíblia diz que ele desce ao ribeiro, pega algumas pedras, 5 pedras, e ele parte na direção do filisteu. O filisteu vinha xingando e blasfemando, e ele responde assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Davi sabia que representava algo infinitamente superior, maior do que aquele gigante. Davi sabia disso, e por isso ele tinha convicção da vitória. Eu preciso de renovo quando eu tomo a forma do mundo.
O texto que nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: não vos conformeis com esse século, não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Sabe por que nós não podemos tomar a forma do mundo? A forma do mundo, ela é tão menor, ela é tão insuficiente, que o Espírito do Senhor não caberá dentro dela. Quando nós começamos a nos conformar com o modelo do mundo, quando um jovem começa a tomar atitudes que são próprias de jovens, de rapazes mundanos, quando um jovem crente, uma moça crente começa a ter atitude que é própria de rapazes e moças mundanos, seculares, então ele está tomando a forma do mundo, e o Espírito de Deus não pode continuar dentro da vida dele. Não é possível isso. Davi diz assim: se eu tivesse contemplado o pecado, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Então é isso, queridos. Quando eu estava na minha adolescência, eu passei por situações de conflitos espirituais. Me converti aos 14 anos, era um jovem que sentia a presença do Espírito de Deus na minha vida. Mas de repente, num determinado momento, sei lá, por 16, 17 anos, comecei a flertar com aquelas coisas próprias de um jovem, de um rapaz comum, de um rapaz igual àqueles lá da escola, de um rapaz que não era crente. E naqueles momentos, até numa tentativa de autoafirmação diante dos colegas, comecei a fazer coisas que eles faziam. Um salão de dança, e ficar encostado ali numa parede, de repente alguém me puxava, e eu estava lá no meio, tentando dançar alguma coisa, ficar com a moça simplesmente para dizer para o coleguinha: olha, tá vendo? Eu tenho coragem, eu chego, sou capaz de chegar. Sabe, queridos? E isso me custou muito caro. E quando eu senti que o Espírito de Deus estava saindo dentro de mim, eu senti porque eu já não tinha mais motivação para estar na igreja. Eu sentava no banco da igreja e a alegria do Espírito não mais me tocava. A alegria do Espírito não mais me impactava. O culto estava enfadonho demais, estava cansativo demais. E eu comecei a sair para o fundo, e eu estava um passo de ir para fora da igreja. Até que eu compreendi isso, e comecei um processo de busca, de renovo. E eu comecei a orar, e comecei a jejuar, e comecei a dizer: Espírito Santo de Deus, volta, entra na minha vida, restaura, renova-me. Espírito Santo de Deus, me faz novo, me faz de novo. Sabe, queridos, e eu senti a alegria do Espírito Santo brotar dentro do meu coração. Eu não quero me comparar com a situação de Davi, porque a situação de Davi é tão extraordinariamente mais grave do que a minha. Mas quando ele escreve lá no Salmo 51, aquele salmo está cheio de clamor, cheio de súplica, dizendo: Espírito de Deus, renova em mim o espírito. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito de Deus tinha saído do coração de Davi, aquele guerreiro, aquele homem invencível, aquele conquistador, aquele que derrotava gigantes, aquele que lançava por terra leões e ursos, aquele homem imbatível, agora estava na lona. E assim eu estava me sentindo também naqueles dias. Então eu voltei a clamar ao Senhor. Olha aqui, jovem, não foi fácil para mim. Não foi fácil. Foi um caminho penoso. Foi um caminho muito árduo. Foi um caminho muito difícil. Mas depois disso eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão e disse: do altar do Senhor eu não saio nunca mais. Da presença do Senhor eu não saio nunca mais. A forma do mundo eu não tomarei nunca mais. Não importa o que vai acontecer, eu ficarei na presença do Senhor. Depois disso eu seria provado, esticado, amassado, espremido de todas as maneiras. Sabe, o diabo não vai acreditar na sua decisão. Quando você tomar uma decisão de ter uma forma diferente, de ter uma forma dos santos, ele não vai acreditar em você. Especialmente se você tiver vacilado em algum momento da sua vida.
Especialmente se você em algum momento da sua vida tivesse cometido um deslize, como foi o meu caso. Não foi uma coisa tão séria assim. Mas não é o que se faz, é o porquê se faz. Eu fui entender isso. Por que é que eu estava agindo daquele jeito? Eu estava agindo daquele jeito porque eu estava deixando de buscar uma mente de Cristo. Estava me aproximando de uma mente carnal, de uma mente mundana. E foi isso que o Espírito Santo de Deus começou a se afastar de mim. Não foi tanto pelo que eu fiz, mas porque eu estava fazendo. Qual era a motivação do meu coração? Porque o Espírito de Deus, ele sonda e ele conhece a motivação do coração. Mais do que o que você está fazendo. Mas qual é o propósito? Sabe, queridos, fui tentado, experimentado tantas vezes. Quando eu estava no serviço militar, longe da casa dos meus pais, longe da igreja, longe dos irmãos, longe dos amigos, longe da oração, longe das vigílias, longe da consagração, foi o momento mais crítico, porque eu ficava até 30 dias sem ir em casa. Eu ficava até 30 dias sem ter um relacionamento com um amigo, com um colega, um irmão da igreja, aqueles jovens que cresceram comigo na igreja. E naqueles momentos, o assédio acontecia de uma maneira muito incisiva, muito dura. Era como se o diabo quisesse me experimentar e dizer: vamos ver que decisão é essa que esse rapaz tem. Vamos ver se é sério mesmo. Vamos ver se ele está decidido mesmo. Sabe, queridos, e quando essas coisas aconteceram, parece que aonde eu ia tinha uma tentação, tinha um prato diante de mim, um prato da carne, mulheres, homens, pessoas que sugeriam: olha, posso te ajudar, posso te dar coisas, posso te dar presente, posso te dar dinheiro, posso te dar refeições, posso te dar um lugar para você ficar aqui nessa cidade. Sabe, queridos, e eu resolutamente dizia não. Sabe por quê? Sabe por que eu não cedi? Porque eu havia entendido muito bem a mensagem da minha adolescência. Eu tinha entendido que eu não podia mais vacilar. Custou muito caro eu voltar ao altar do Senhor. E eu disse não. E quando eu dizia não, os meus colegas percebiam. Sabe o que acontecia? Eu sofria todo tipo de bullying, sofria todo tipo de discriminação. Eles não me chamavam mais pelo nome. Eles diziam: olha ali o donzelo, olha o virgem ali. Eu nunca tinha dito para eles que eu era virgem, nunca tinha dito que eu não, simplesmente porque eu não fazia as coisas que eles faziam. Simplesmente porque eles me viam em algum momento recusar uma oferta aqui, outra oferta ali. Aí eu passei a ser o idiota da tropa, dos meus colegas, a chacota no meio daquele grupo. Sabe, queridos? Mas eu continuei, porque eu não queria perder aquilo que eu conquistara com tanta dificuldade: a presença de Deus dentro do meu coração, o Espírito de Deus dentro da minha vida. Eu decidi que o Deus desse século não iria mais cegar o meu entendimento. Sabe por quê? Porque eu aprendi que Satanás só tem a oferecer ninharia. Satanás só tem a oferecer bugigangas em troca daquilo que é eterno, daquilo que tem valor. As coisas que aconteciam comigo lá em Brasília, durante aquele período de serviço militar, são muito parecidas com as coisas que aconteciam com José lá no Egito. A Bíblia diz que a mulher de Potifar se engraçou com José, queria deitar com José, queria adulterar com José. A Bíblia fala que José tinha um semblante bonito, ele era um rapaz simpático. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes os jovens, eles olham para aqueles que assediam e falam: olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou, né? Olha como é que eu estou em alta. E às vezes não entende que não era o rosto, não era a aparência de José, que a mulher de Potifar estava de olho, mas era o Deus desse século. Era aquele que quer tirar aquilo que tem valor de dentro da pessoa por bugigangas. Sabe o que estava em jogo na vida de José, queridos? Sabe o que estava em jogo na minha própria vida, naqueles tempos da juventude, naqueles momentos?
Não era a aparência, não era uma noite numa cama de uma prostituta, na cama de uma mulher adúltera, não. Era aquilo que é eterno, que estava dentro do coração de José, que o Deus desse século queria roubar. Não queria roubar uma noite de prazer, não era isso. O Deus desse século não era a mulher de Potifar, o Deus desse século não eram aquelas prostitutas, aqueles prostitutos que me assediavam, que te assediam. Você jovem, você moça, você rapaz, não são esses o Deus desse século. O diabo é somente o porta-voz, porque o Deus desse século é o materialismo, é isso. Quando a gente olha para Mateus capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3, nós vamos assistir Jesus sendo tentado pelo diabo. E a primeira forma que o diabo tenta Jesus depois de 40 dias sem comer e sem beber, ele diz assim: por que você não transforma essas pedras em pão? Você não está com fome? Sabe, queridos, o diabo vai aproveitar os momentos em que você está carente, o momento que você está vulnerável, para apertar o cerco sobre você. A juventude é um momento difícil, a distância é um momento difícil, o momento de isolamento é um momento difícil, e é aí que ele vai aparecer. Por que você não transforma essas pedras em pão? Se Jesus cair na armadilha do diabo, ele teria trocado a honra de ser servido pelos anjos que serviram a ele, para desfrutar de uma refeição celestial, para comer pedras transformadas em pão. No segundo momento, a segunda proposta é: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo levou Jesus ao pináculo de uma torre do templo e diz assim: olha, está escrito na palavra. Olha aqui, queridos, tem muita gente usando essa palavra, tem muita gente pregando o evangelho e torcendo ela ao seu bem entender. E o diabo diz: está escrito aqui, lança-te daqui abaixo, porque os anjos estão ordenados a teu respeito, e você não tropece em teu pé em alguma pedra. Aquela proposta parecia inocente, mas a mensagem é: tente a Deus, apareça, dê vazão à sua vaidade, mostra que você realmente tem poder, mostra que você realmente é alguém especial. Jesus não precisava provar nada para o diabo. Às vezes nós pensamos que precisamos provar as coisas para os outros, para os nossos críticos, para aqueles que zombam da gente. Enquanto eu estava lá no quartel, poderia pensar assim: preciso de provar para esses rapazes aqui que eu sou homem de verdade, preciso de provar para eles que eu não sou esse donzelo que estão dizendo. Não, sabe, Jesus diz assim: só a Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus aceita a proposta do diabo, ele trocaria a glória de subir. A Bíblia diz que ele subiu aos céus na vista de todos os seus discípulos, e ele acendeu-se à glória de Deus pelo malabarismo de descer o pináculo do templo flutuando. Olha a proposta do diabo. É claro que o diabo sabia que ele podia fazer, até porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor. Foi o Espírito do Senhor que levou Jesus, trasladou Jesus ao deserto. Mas o diabo queria que ele trocasse a glória que estava reservada para ele por uma demonstração insignificante. Lembre-se, queridos, a proposta do diabo é sempre para baixo, mas a proposta de Deus é para cima, é para o alto. A proposta de Deus é para o alto. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se disso. A proposta do diabo é sempre menor do que aquilo que Deus tem reservado para você. A terceira proposta. Na terceira proposta, o diabo então transporta Jesus para um monte e mostra as glórias das nações, os reinos da terra, e diz: olha, tudo isso te darei, se prostrado te adorares. Sabe, queridos, o diabo não tem vergonha mesmo. Ele sabe que Jesus estava com Deus, que Jesus era Deus,
Ele sabe que todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle, e tudo que se fez foi para Ele e por Ele. Deus quis fazer todas as coisas e quis que residisse em Jesus o esplendor da glória do Pai. E vem o diabo dizer: olha, está vendo essas nações? Eu te darei elas, se prostrado te adorardes. Olha, eu vou te dar um reino aqui na terra. Você vai governar sobre essas nações durante o curso da sua vida, sabe? Se Jesus aceita isso, então Jesus estava abrindo mão do seu reino eterno, do seu reino milenar, entre todas as nações da terra, para reinar durante 30, 40, 50 anos. Sabe, queridos, talvez isso não faça sentido para você. Talvez você não tenha sofrido tentações, mas talvez para você faça muito sentido. Porque você tem enfrentado nos seus dias a dias tentações como essa. Talvez você jovem, talvez você moça, talvez você rapaz que está aqui nessa noite. Talvez a sua experiência seja parecida com estas, as minhas próprias experiências. Sabe, o diabo tentou me seduzir tantas vezes, me enganar tantas vezes, mas eu pude entender o que estava em jogo. O sexo sem compromisso, por prazer, por oferta de dinheiro, viagens, mas o que ele queria mesmo era tirar a minha família. O que ele queria mesmo era tirar a minha esposa. O que ele queria mesmo era tirar os meus filhos. O que ele queria tirar mesmo é do meu futuro. O que ele queria tirar mesmo é a minha eternidade. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, há 30 anos atrás, eu estava também começando a minha carreira acadêmica. Foi o mesmo ano. Naquele mesmo ano estava começando a minha carreira acadêmica. E eu estava trabalhando e surgia tantas propostas para mim. Surgia a proposta: olha, venha trabalhar aqui na universidade tal, olha, vem coordenar o curso, olha, venha dar aulas aqui na universidade tal. Eu dizia: mas eu já tenho emprego. Não, você pode ficar aí, ficar aqui também. Sabe, queridos, eu dizia não. Eu disse não todas as vezes. Sabe por quê? Porque durante esses 30 anos, eu fui durante a metade da minha vida, eu tenho sido um pastor fazedor de tendas. Eu tenho dividido o meu tempo entre o altar e entre a minha carreira, meu trabalho acadêmico. Mas era um emprego. Isso já foi grandemente desafiador para mim. Imagine se eu tivesse arrumado 2 empregos. Imagine se eu tivesse arrumado mais um outro compromisso, 3 compromissos. Certamente eu não conseguiria. Certamente eu teria que fazer uma escolha. Sabe, amados, durante 2023, esse ano, tem sido um ano em que eu tenho confrontado o chamado de Deus para a minha vida. Tem sido um ano que eu tenho olhado para a minha estrutura, para o chamado de Deus, e tenho feito a seguinte avaliação: tendas nunca mais. Foi muito bom, eu tive uma carreira boa, mas sabe, queridos, isso ficou para trás. Ficou para trás. Pensei que poderia esticar por mais algum tempo. Me aposentei, mas poderia manter alguns vínculos. Mas sabe, o Espírito do Senhor vem me dizendo, dia após dia: deixa isso para trás. Foca naquilo que é essencial. As tendas a traça come, o tempo despedaça. Constrói as suas mansões lá na eternidade. Eu pude visitar muitos países, e eu sou muito grato à oportunidade que tive, como acadêmico, vários países da Europa, na América do Sul. Mas se eu tiver que voltar novamente às nações, então que seja para apresentar o Evangelho do Reino àquelas pessoas. Eu tenho tomado uma decisão firme. Eu tenho então tomado uma decisão firme que esse ano de 2024 será ano de renovo na minha vida. Eu tenho buscado esse renovo. Eu preciso renovar o meu entendimento para romper esse forte sentimento de limitação que cerca. Quando o sentimento de limitação nos cerca, quando nós olhamos para nós e nos vemos insuficiente, incapaz, quando nós olhamos para as nossas mãos e para aquilo que está sobre os nossos pés, e olhamos para aquilo que está dentro do nosso coração, e somos
confrontado com um forte sentimento de fragilidade. Então eu preciso de renovar a minha mente. Se o milagre não acontece, se as bênçãos prometidas não acontecem, não é porque eu sou indigno, não é porque você é indigno, não é porque nós somos indignos, não é porque nós somos pequenos. O problema de crente incrédulo não é porque eles não creem em Deus, porque todo crente crê em Deus. O problema de crentes incrédulos é porque eles não acreditam na sua condição, na sua posição diante de Deus. Eles ficam frustrados olhando para o céu e imaginam que tem um problema lá, que tem um gargalo lá no céu, e eles ficam repetindo as suas orações 1, 2, 10 vezes, como na esperança que uma delas ultrapasse, né, e chegue até Deus. Um dia Deus escuta assim: olha, agora eu vou ouvir essa oração. Mas o problema não é esse, sabe? Não é a quantidade de vezes que pedimos a mesma coisa, não é a insistência com o que pedimos, mas está naquilo como nós cremos, naquilo que nós apresentamos diante de Deus, na postura correta. O problema no mar da Galileia de uma tempestade, em que os discípulos de Jesus ficaram apavorados e gritaram para Jesus: Jesus, você não se preocupa que nós perecemos? Jesus levanta irritado, Jesus levanta e grita com aquelas pessoas, não porque eles despertaram do seu sono, provavelmente ele estava fingindo que estava dormindo. Sabe o que está irritando Jesus? Sabe o que faz Jesus ficar furioso? É porque eles não resolveram o problema. Jesus: ó povo incrédulo, por que vocês não resolveram essa situação? Na maior parte do tempo nós somos igual àqueles discípulos. Gritamos, fazemos súplicas, quando precisamos apenas usar a autoridade que o Senhor já nos deu. Só precisamos usar a autoridade. Ele disse: se vocês crerem, vocês dirão a esse monte: saia daqui, atira no mar. Isso vai acontecer. O que Paulo está dizendo em Romanos 12, 3 é: quando tivermos uma mudança de entendimento, isso vai transformar-nos completo. Espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Vamos entender que somos de Cristo. Vai ser milagre na nossa vida, todos os dias. Vamos experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias. Eu quero finalizar essa palavra, mas eu quero te ensinar 3 coisas. 3 coisas que são fundamentos para o renovo. A primeira coisa, é preciso renovar a mente, o entendimento. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso me renovar o entendimento que eu tenho a respeito das coisas espirituais. Então você vai orar. Eu tenho feito a seguinte oração todos os dias: Senhor, renova o meu entendimento. Senhor, abre o meu entendimento. Tira de dentro de mim, Senhor, da minha mente, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência e todo ego. A segunda coisa, para que experimenteis a vontade de Deus. Então eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Então eu tenho orado: Senhor, me faça conhecer da tua vontade. Eu quero saber qual é a tua vontade. A terceira coisa, na medida da fé. Então eu tenho orado: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Então são 3 coisas, querido. São 3 coisas que são fundamentos para o renovo. A primeira coisa, renovo do entendimento. A segunda coisa, conhecer a vontade de Deus. E a terceira coisa, uma fé grande. Quando o homem estava lá no Éden, ele tinha tudo o que precisava. Aquele homem tinha relação com Deus todos os dias. Aqui não faltava nada. Mas quando ele buscou entender coisas, quando ele queria mais entendimento, e ele desobedeceu a Deus, ele perdeu todo o entendimento que tinha. E nós somos essas pessoas hoje. Mas nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você que precisa de um renovo na sua vida. Eu quero chamar aquelas pessoas corajosas que querem tomar uma postura, que estão realmente se sentindo velhas. Talvez um deslize que você cometeu. Talvez não foi nenhum deslize. Talvez você diga aí: pastor, eu nunca fui renovado no Espírito. Eu nunca fui assim. Eu nunca conheci o Espírito de Deus na minha vida. Sabe, queridos,
O que o apóstolo Paulo está dizendo é que as pessoas não teriam que voltar a uma condição que eles já tiveram um dia. Não, não. O que Paulo está dizendo é que nós podemos renovar a nossa mente com aquela mente que nós tínhamos, que o homem tinha antes de cair lá no Éden. É essa mente. É para essa mente que o Espírito de Deus quer nos renovar. Eu quero chamar você que precisa experimentar uma transformação radical na sua vida. Nesse próximo ano. Um redirecionamento, uma nova tomada de decisão, que fará tudo totalmente diferente do que é hoje. Pessoas que têm se sentido totalmente na contramão da vontade de Deus. São essas pessoas que eu quero chamar a essa tomada de decisão. Tem alguém assim? Tem alguém nessa condição, nessa noite aqui, nesse lugar? Amém? Levante a sua mão. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer ser novo. Eu quero orar por você que quando você olha para trás e diz, olha, a minha vida até aqui não foi boa. A minha vida aqui foi cheia de erros. E eu não estou esperando melhora. Eu não estou conseguindo vislumbrar melhora. Feche os seus olhos, levante a sua mão na presença do Senhor. Não fique olhando para o lado. Não fique olhando para o lado direito e para o lado esquerdo. É você e Deus. É o Espírito de Deus em você. É o seu coração em Deus. É a sua mente em Deus. Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele quer mudar a sua forma. Ele quer mudar seus pensamentos. Ele quer mudar seus sentimentos. Ele quer mudar a sua visão. O Espírito Santo de Deus entra na vida deste homem. Entra na vida desta mulher. Entra na vida deste rapaz. Entra na vida deste jovem. Entra hoje, Senhor. Impacta a vida dele. Transforma com o renovo do teu Espírito. Quebranta, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz um vaso novo, Senhor, para a honra do teu nome. Volta a dar alegria da tua salvação. Volta a fazer alegrar diante de ti, Senhor. Porque tu és um Deus que faz novidade. Tu és o Deus que renova hoje. Quebra agora, Senhor, ó Deus, toda falácia, toda mentira de Satanás, com que ele tem sussurrado no ouvido deste jovem, desta moça, deste rapaz. Tem, ó Deus, atraído para as coisas mundanas, para o pecado, para a sensualidade, para as drogas. Quebra hoje, lança por terra, Senhor, todo argumento, toda mentira. Transforma hoje, Senhor. Faz novo na vida deste teu filho, desta tua filha. Novidade de vida, Senhor. Toma agora nas tuas mãos e renova, Senhor. E coloca no coração dele, Senhor, o Espírito reto, o Espírito novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma declaração profética sobre a sua vida. O grupo de louvor vai estar adorando agora, um instante. Eu quero profetizar que o Espírito do Senhor vai renovar a sua vida nesse ano. Amém? Quantos creem? Quantos aceitam isso pela fé? Quantos estão decididos com uma vida nova na presença do seu Deus? Diga assim: eu creio. Eu tomo posse do renovo de Deus. Aleluia, Jesus. Abre a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Gostaria de pedir às famílias que ficassem juntas com seus filhos. Nós estamos num momento agora de uma contagem regressiva para a virada do ano. E nós estamos aqui para consagrar esse ano.
Nada melhor do que ficarmos juntos. Nós somos uma família, a igreja do Senhor. Mas nesse momento é um momento especial do ano. Um momento onde nós reservamos esse dia, essas horas que nós estamos aqui, e agora esses últimos minutos, para proclamar e anunciar o ano aceitável do Senhor que virá sobre as nossas vidas. O renovo do Senhor que virá sobre cada um de nós. Não poderá o Senhor derramar vinho novo em odres velhos. O Senhor renova nossas vidas hoje. O renovar do Senhor, ó Deus, é mudar, ó Deus, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Nos fazer homens e mulheres que creem na Tua palavra, porque o Senhor não derramará o Teu Espírito sobre descrentes. Olha para mim aqui, ó. O texto de Mateus, no capítulo 9, ele diz: como poderão os convidados? Presta atenção, olha para mim, isso é muito sério. Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando comigo e com você. Como poderão os convidados ficarem tristes se eles estiverem na presença do noivo? Jesus está dizendo: como pode a igreja estar desacreditada, desesperançada, se estão na presença do noivo? O Senhor não pode derramar do seu Espírito sobre uma igreja que não crê em Cristo, na tua presença, que não acredita que está na presença dEle. Nós precisamos ser renovados. Como sermos renovados? Orando. O pastor acabou de falar: oração, jejum, relacionamento. Convidados são aqueles que têm relacionamento. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí agora. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você foi convidado para estar aqui. Mas mais do que convidados, nós precisamos ser convidados ao ponto de conhecer o noivo, de ter relacionamento com o noivo. Nós não estamos num casamento onde não conhecemos o noivo, onde não sentimos a presença do noivo, do Espírito Santo. O vinho renova a nossa vida, é isso que faz eu crer nas promessas do Senhor para minha vida. Eu creio nas promessas. Levanta as suas mãos. Eu creio hoje, eu creio amanhã, eu vou crer o ano que vem. Eu creio, porque o Senhor renova. É isso que Ele faz. Ele renova todos os dias. A cura não vem hoje, vai vir amanhã. Não vem amanhã, vem semana que vem. Se não veio, semana que vem vai vir, porque as promessas, elas se renovarão. Cada dia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Levanta as suas mãos. Essa é a última ceia do ano de 2023 que não terminou. Começa a orar agora em línguas. Ora. Abre a sua boca, começa a orar. Nós precisamos ser renovados. Renovação é um processo. É um processo de uma hora para outra. Não adianta eu vir aqui no púlpito e começar a orar em línguas e achar que o Espírito Santo será derramado sobre a minha vida. Não, é um processo. Um processo. Abre a sua boca. Esse ano 2024 será diferente.
será diferente. Minha casa terá um altar do Senhor. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou profetizar. Pois eu recebi do Senhor o corpo de Cristo, que simboliza este pão. Senhor, nós consagramos este pão, que simboliza o corpo rasgado na cruz. Cada grito de dor, cada gota de suor derramado na cruz, deu liberdade à igreja, a mim e a você. Todo escrito de dívida que havia contra mim, contra a sua vida, contra a igreja, foi apagado na cruz. Todos que estão em comunhão com a igreja, que foram batizados, peguem do pão, no corpo de Cristo. Fiquem em espírito. Oh, Jesus. A alegria do Espírito. Estou esperando os teus passos em direção à glória. Abra sua boca, essa música é profética. Só vai ver vou abrir pra você. Só vai ver vou abrir pra você. Oh, Jesus! Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Quando passar, sinta alegria! Ui, calabachou! são as rezas. Só estou esperando os teus passos em direção à glória. Só aquele na vida você entrar. Só aquele numa vida você entrar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando.
Do mesmo modo, depois de cear, Ramassou em Canações. Eu peço, apaga as luzes aqui no início. Ramasseikas. O prema baixou uma barca da sua. Olha esse vídeo. Apaga as luzes. Fique em espírito, eu peço silêncio. Fique em espírito, oração. Não cesse de orar. Ore em línguas. Namaste, Kalamash. Achei. Tomai e bebei. Este é meu sangue, a nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Acenda a luz, feche os seus olhos. Sobre grito de dores, derramando na cruz o teu sangue. Levanta as suas mãos. Nós vamos consagrar o sangue de Jesus derramado na cruz. O propósito do Senhor foi cumprido no Calvário. Levanta as suas mãos. Foi necessário o Senhor entregar o seu próprio Filho, sofrer dores insuportáveis a um ser humano. Jesus, diz o texto, que suou gotas de sangue. Levanta as suas mãos. Põe a mão no seu coração. Senhor, Deus, se nenhum dia desse ano de 2023, nenhuma oração, nada que se fez nessa igreja constrangeu o meu coração, fez, ó Deus, eu fazer uma reflexão. Se nada, ó Deus, nesse ano de 2023 trouxe para mim, ó Deus, um impacto ao ponto de eu parar e refletir como filho pródigo e olhar ao estado em que estava, aonde estava, como estava e com quem estava,
Mas hoje, ó Deus, minutos antes de terminar este ano de 2023, o Espírito do Senhor tem o poder de transformar, de mudar, de convencer, através do sacrifício de Jesus no Calvário, na cruz, derramando o teu sangue, que apaga os pecados. Quem quer mudança de vida? Quem está fora dos caminhos do Senhor? Quem está andando distante do Senhor? Quem está traindo, mentindo, adulterando, prostituindo, roubando? Arrependa-se hoje. Coloque seu coração no altar do Senhor. Senhor, muda a vida dessa pessoa, muda a vida daquelas pessoas que estão hoje, ó Deus, nas praias desse país, ó Deus. Eu não quero criticá-las, mas eu quero orar por elas, eu quero orar por cada alma daquelas. Senhor, envia o teu Espírito Santo ali, naquele lugar, em Copacabana, entristeça o coração de um filho do Senhor que está ali. Quando ele olhe para os lados e não veja nenhuma alegria naquele lugar. O teu Espírito tem o poder de visitar um filho seu que está ali, uma filha, um jovem, um ancião, vamos ver se ele, o sangue de Jesus derramado da cruz, possa apagar os pecados, os meus pecados, os pecados da igreja. Do mesmo modo, aqueles que tomaram pão, comido vinho, simboliza o sangue de Jesus. Ore, começa a orar. Nós estamos há 15 minutos. Não pare, profetize sobre a sua vida, a sua família. Esqueça dos seus problemas. Olha o fogo aí. Ah, Jesus. O poder de Deus vai cair aqui. Fecha os teus olhos e fecha. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Nos olhos eu imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Eu vou esperar. Eu amo a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia! O que não deu certo ficou para trás. O Senhor me renovar. Jesus! Só esperar. Aleluia.
Deixe para trás. O que não deu certo ficou para trás. O Senhor te chama, olhe para frente, olhe para frente, olhe para a cruz, olhe para Cristo. O Senhor está trocando as suas vestes. O Senhor está me mostrando aqui vidas que estão. O Senhor está trocando vestes de vidas aqui. Fica sentindo que o Senhor está trocando as suas vestes. O Senhor está te dando vestes novas. Vestes limpas. Limpas. Levanta as suas mãos. O Senhor está trocando vestes aqui hoje. O Senhor está dizendo para alguns aqui e agora: você vai entrar no ano de 2024 com vestes novas. As vestes é como o Senhor te vê. Não são as roupas naturais. Não são essa roupa que você está vestindo. As vestes é como o Senhor te vê. O Senhor vai ver pessoas aqui de maneira diferente. Quem crê que Senhor vai suas mãos? Há poucos olhos. E eu não imaginava. A música diz que eu não imaginava que era tão lindo. Abra sua boca. Os olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu olho esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu vou nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. O Senhor vai revelar a tua palavra. Quem quer a palavra do Senhor revelada para os seus dias hoje? Levanta a sua mão. Senhor, revela ali a tua palavra para os meus dias hoje. Para essa geração. Levanta as suas mãos. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu estudo a tua palavra, eu sei o que os profetas disseram, o que o Senhor a Deus disse na tua palavra, nos livros históricos, nos evangelhos, no livro da revelação. Mas, Senhor, revela a tua palavra para nós hoje, para os dias de hoje, para a nossa geração, para a igreja hoje, para a minha casa hoje. Levanta as suas mãos. Revela a tua palavra. Renova a tua palavra. O Senhor vai mostrar o novo na palavra. O novo não é outra palavra, mas é na palavra. Os céus passarão. A terra passará, os céus passarão, mas a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra permanecerá, permanecerá, permanecerá para sempre. O Senhor diz em Isaías 40, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão
com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Sabe o que isso significa? Quando o profeta profetizou isso, era um tempo sombrio para o povo de Deus, era um tempo de ameaça e incertezas. Eles viviam sob a ameaça do reino da Síria. Mas sabe, o profeta, ele declara para o povo do Senhor que se eles colocassem a esperança deles em Deus, eles podiam confiar, porque o Senhor renovaria as forças dele, porque o Senhor traria ao coração deles renovo todos os dias. Sabe o que isso significa? Essa palavra ela é profética para mim e para você. Nós estamos vivendo tempos de desafios. Nós olhamos, nós temos incertezas de muitas coisas. Mas uma coisa nós podemos confiar. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor e nós podemos continuar crendo que há promessas do Senhor para nós aqui. E mesmo que seja tempos de incerteza, de instabilidades financeiras, políticas, não interessa quais são os desafios que estão diante de nós. Mas assim como aquele povo, eles olhavam e viviam diante de grandes desafios. Mas o profeta disse para aquele povo e profetizou para aquela nação: os que esperam no Senhor, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, eles renovarão as suas forças. Que nós possamos, nesse final de ano, nesses últimos minutos desse ano, que nós possamos olhar para esse ano, que é um desafio para nós, é um tempo de incerteza, é o novo que está diante de nós. Nós não sabemos aquilo que nós vamos encontrar daqui a pouco, mas que nós possamos olhar e que nós possamos dizer: